Não tem como você olhar para certos fenômenos, por exemplo, liderança, e não se atentar para as questões de gênero, porque por mais que a gente possa ver que existem resultados inconsistentes em relação a diferenças de gênero com algumas variáveis ligadas a comportamento organizacional e a autopercepção e a percepção de bem-estar no trabalho, quando a gente olha para outras questões, por exemplo, como liderança, a gente começa com problema na representatividade, né? Que a gente não vai ter números equivalentes de mulheres em cargos de chefia e de poder do que a gente tem dos homens. E qual que é a expectativa que se tem em torno de um líder? E na área de gênero, a gente diz que essa é uma expectativa que ela ainda é muito androcêntrica. Então, as características que a gente espera que um líder apresente, elas ainda são muito voltadas para aquilo que é socialmente relacionado ao masculino, né? Como a questão da dominância, da eloquência, da competitividade, até uma certa agressividade. Mas tem outras questões também que envolvem, por exemplo, a vivência das mulheres nos ambientes de trabalho. Então, a gente tem ainda as questões de assédio, né, que são muito complicadas, tanto o assédio sexual quanto o assédio moral, né? Então, a violência às mulheres nos contextos de trabalho. E a gente tem também as questões das inserções das mulheres em diferentes carreiras. Então, é importante que a gente se atente para isso, para que a gente não caia no equívoco de achar que as experiências de trabalho elas são as mesmas se você for um homem branco, europeu, falante da língua inglesa, e de classe média alta, para uma mulher que seja latino-americana, negra, que venha de uma classe social inferior. Então, essas duas experiências, num mesmo ambiente de trabalho, elas vão ser completamente diferentes. Então, quando a gente fala de assédio, por exemplo, e de discriminação contra a mulher em ambiente de trabalho, tem as coisas que são mais abertas, né? Tem o sexismo que é mais aberto, mais escancarado, e tem o sexismo que ele é mais sutil, que é o que a gente chama de microagressão, né? Que implicam numa, numa experiência de exclusão que ela não é óbvia, né? Que as experiências elas são muito distintas. Então, quando a gente compara, por exemplo, continentes, se a gente pega Europa e Norte Global, né, o avanço que as questões de gênero, principalmente nos lugares de trabalho, tiveram nos últimos anos, não está em simetria com o que a gente tem na América Latina e na Ásia, né? Porque a gente sabe que existe na área de gestão de pessoas uma expectativa de que treinamento e ações de TDIE como um todo vão resolver boa parte dos problemas que a gente tem de descompasso e de lacuna de competência e de desigualdade. Só que quando você vai abordar uma questão tão sensível como igualdade de gênero, e não só de gênero, mas também em relação às outras interseccionalidades, por exemplo, raça, classe social, cultura, pessoas com deficiência, sexualidade, identidade de gênero e tudo mais. Pensar num programa de treinamento de liderança que as questões se resolvem, porque o grande risco que você corre, muitas vezes, é de você passar uma mensagem implícita de que as pessoas que são de grupos minoritários precisam se encaixar em ambientes que estruturalmente são excluidores, que não são ambientes que proporcionam uma igualdade de experiências. Então, o problema, por exemplo, com programas de treinamento de liderança, em geral, é que ele parte desse pressuposto de que as mulheres precisam ser consertadas, digamos assim, né? De que as mulheres precisam desenvolver competências que, em tese, elas não têm. Então, qual que é a ideia de trabalhador ideal que a gente tem? É um trabalhador que ele tem uma disponibilidade grande, que ele não tem uma vida familiar que atrapalha o trabalho dele e que ele tem ali muitas horas para investir, que se ele precisar viajar, vai, que se precisar ficar até mais tarde, fica, que se precisar, enfim, fazer algo a mais, isso não vai ser uma barreira, né? E quando a gente olha para essas expectativas e para esse padrão de trabalhador ideal, a gente sabe que ele tem um gênero, uma cor, uma classe social,
para a prática, é de qual que é o seu foco. O seu foco é o grupo minoritário e como ele tem que se encaixar naquele ambiente de trabalho que não vai mudar, ou o seu foco é na estrutura, é no sistema, é no contexto e no ambiente de trabalho que precisa se adaptar para acolher melhor, para incluir melhor essas pessoas, né? Então, a gente recomenda que seja o segundo. Como que essa intervenção, ela questiona estruturas que são essencialmente sexistas? Como que essa intervenção, ela foca em dar mais apoio? Como que ela trabalha a cultura da organização e as políticas que a organização tem de recursos humanos, e não necessariamente como que eu mudo essas pessoas para que elas se encaixem naquele sistema que não quer mudar de jeito nenhum. Só que veja que tudo isso é num contexto de trabalho formal, né? Em organizações que têm estrutura para isso. E aí, o problema é que boa parte dessas intervenções, elas são desenhadas, avaliadas e testadas de forma geral em países que estão em posições diferentes nos rankings de igualdade de gênero. E qual que é o problema disso tudo? Que não necessariamente isso vai funcionar quando você transporta essas intervenções para uma outra realidade no qual as pessoas têm outras necessidades, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto do empreendedorismo no Brasil, a base é a mulher, em geral negra, empreendedora de zonas periféricas. Então, será que todas essas intervenções que a gente entende que servem num contexto de norte global, elas vão funcionar na América Latina? Porque a gente já sabe quais que são os problemas ligados à desigualdade de gênero, quais que são as barreiras, os fenômenos, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a motherhood penalty, ou a penalidade da maternidade, que é quando as mulheres elas têm ali vários freios e desvantagens na carreira depois de ter filho, ao contrário do fatherhood advantage, ou a vantagem da paternidade, que é os homens eles passam a ter mais vantagens. Então, ou seja, as coisas têm nome, elas são conhecidas, sabemos como elas funcionam. Então, agora estamos na fase de tentar pensar o que vamos fazer em relação a isso. Então, a gente precisa decolonizar conhecimento, porque os problemas eles vão ser diferentes. Então, por exemplo, no Brasil, 56% da população brasileira ela é preta ou parda, né? E quando a gente pega uma realidade de Europa, a questão de raça, ela não é tão discutida como ela é discutida no Brasil. No Brasil, você não fazer referência a questões de classe social e de raça, quando você vai falar de desigualdades, é de um equívoco tamanho. Assim, e geralmente essas explicações que consideram só o gênero, quando a gente olha bem, elas estão considerando a realidade de uma mulher branca, né, europeia, que fala inglês, né, que pode contar com mentoria. E aí, quando você vai na literatura, aí o pessoal fala, não existe literatura sobre os latino-americanos, sobre a mulher latino-americana no tocante a gênero. Então, existe, só que, tipo assim, ela não está em inglês. Então, se não é um problema para o norte global, é como se não fosse um problema para a ciência. E isso não pode acontecer. E a gente tem muita coisa para ensinar também para essas pessoas. Então, essa horizontalidade das relações, ela está longe ainda. Então, com relação à publicação, eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer, sabe, Amália? Acho que é um dos piores gargalos, assim, porque é muito diferente. A lógica é muito diferente e eu acho que a gente está muito longe de chegar numa paridade, sabe?